Começando mais uma videoaula aqui na Azevedo. Hoje a gente vai tratar da NR número 35, que atende à norma regulamentadora número 35. NR 35, o que ela faz, pessoal? Deixa eu só passar para vocês, que é muito importante. É uma norma que atende o Ministério do Trabalho e Emprego. Ela foi criada para trabalho em altura. Por qual motivo? Hoje a gente tem muito prédio e tem muito risco. E hoje se sofre muito acidente. No Brasil, hoje, a cada 2 horas morre uma pessoa por acidente de trabalho. Então, no final do dia, morre-se 12 pessoas por acidente de trabalho. Pessoas que saem para trabalhar igual eu, igual vocês, que acabam morrendo e acabam não voltando. Isso daí é muito ruim. Ruim para quê? Ruim para o Estado, mas a pior pessoa que perde mesmo, quem perde de verdade mesmo é a família desse trabalhador. Então, pensando nisso, o governo criou a NR 35, devido ao alto número de construção. E aí ele se aplica. Antigamente a gente só tinha a NR número 18, que era voltada somente para a construção civil. A NR 35 não, ela atende tudo, ela é para tudo. Então qualquer tipo de trabalho em altura, exemplo, vou trabalhar numa torre, vou trabalhar na construção civil, vou fazer limpeza de fachada, vou montar andaime. Então é para abranger tudo. Aí eu quero saber de vocês o que vocês vão fazer. Que tipo de trabalho que vocês vão fazer? Montagem de estrutura. Que tipo de estrutura? Mezanino, cobertura, subir andaime. Então isso é muito importante. Então você viu que precisa atender a NR número 35. Aqui a responsabilidade. A responsabilidade sempre da empresa. Então a empresa contratou vocês, ela acaba registrando, colocando vocês, fazendo o registro na carteira de trabalho de vocês, mas ela precisa fazer o quê? O curso e o treinamento. Dentro desse curso e treinamento, ele ainda não me garante a trabalhar. O que vai me garantir a trabalhar é passar no médico do trabalho e fazer o exame médico admissional ou periódico. Dentro desse exame vai constar lá que você está apto para trabalhar em altura, vai ter que estar lá, constando nesse ASO, nesse papel que você vai pegar do médico, vai constar que está apto para trabalhar em altura. Depois desse papel, você vai fazer o curso de NR 35. Então, primeira coisa, você tem que fazer isso, passar no médico. O médico vai exigir eletrocardiograma, eletroencefalograma, hemograma, glicemia, todo esse tipo de exames. Se não tiver dentro ali dos limites, você não pode trabalhar em altura. Não é liberado para fazer o trabalho em altura. Então, essa responsabilidade é da empresa e do médico. Aí vem a responsabilidade da segurança do trabalho, que é fazer o curso, capacitar você e liberar você para o trabalho em altura. Então a gente precisa ter esse tipo de coisa, e isso dentro da cabeça. Outro tópico importante também que a norma fala é não ensina a trabalhar. Então a segurança do trabalho não vai ensinar você a trabalhar. Não vai ensinar você a andar num balancinho, não vai ensinar você a desmontar um andaime. Isso não é função da NR número 35. NR 35 é uma norma de segurança do trabalho. Também precisa cortar isso dentro da nossa cabeça. Porque senão eu vou fazer o curso de trabalho em altura, aí vai falar que vai ter que ensinar você a desmontar andaime, a montar, trabalhar no balancinho, vai ensinar você a... Tem mais outro item muito importante que as pessoas acabam confundindo dentro do trabalho em altura. E o planejamento, a organização e a execução. O planejamento, como que funciona o planejamento? Antes de fazer qualquer tipo de trabalho em altura, o que você precisa saber? O que você vai fazer? Se você tem capacidade para aquilo. Então não adianta, eu sei que eu estou parado, arrumei um emprego, vou trabalhar. Mas será que eu tenho capacidade para fazer aquilo? É isso que eu tenho que pensar. Será que eu tenho capacidade? E a capacidade não é... A capacidade é a sua capacidade física de trabalhar, é a sua capacidade física de executar a tarefa. Esse é o primeiro passo. Então, essa questão da capacidade. Porque a gente esquece que a gente tem muito problema, né? E o trabalho em altura, ele não deixa a questão do problema interferir. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Outra coisa dentro da organização, hoje... O risco em altura, principalmente com atender celular. Então, vai trabalhar em altura, vai poder atender o celular? Isso é outra preocupação, porque hoje a gente tem aí o WhatsApp, né, que foi uma super ideia, né, muito boa, mas e você vai conseguir?
trabalhar em altura, atender a sua esposa que acabou o gás, a criança que a perua não passou ainda, né? Aquela coisa toda. Então não dá. Então pode acontecer. Outra coisa também dentro do planejamento da organização e da execução, as ferramentas que vocês vão usar. Que tipo de ferramentas? Então você vai trabalhar, vai desmontar. Aí a gente tem casos aqui de trabalho em altura que eu subo numa torre de 300 metros. 300 metros de altura, para mim subir essa torre já vai demorar quase 2 horas. Será que dá para mim subir e descer toda hora dessa torre? A gente tem que se preocupar nisso. Aí a gente tem 2 questões: o planejamento, a organização e a execução da tarefa. Você tem que estar apto para essas 3 fases. E aí precisa da orientação da empresa, entender muito bem o que você vai fazer. E outra coisa é saber se tem as ferramentas adequadas, porque senão você não vai ter condição de executar a tarefa. Porque a gente está falando aqui de um trabalho em altura, né, pessoal? Não é um trabalho no solo, que é fácil, eu chamo lá uma pessoa, ela vem, traz as ferramentas, fica tudo fácil. Trabalho em altura, não. Depois, equipamento de proteção individual. Trabalho em altura se usa o capacete com jugular. Hoje, dependendo do caso, a gente já pode usar o capacete para alpinismo, dependendo da situação. Aquele que tem a jugular vai proteger o meu queixo e vai proteger meu pescoço. É um capacete que fecha toda a sua cabeça. Mas geralmente se usa o capacete tradicional da construção civil, mas tem que usar com jugular. Não pode executar trabalho em altura sem o capacete com jugular. Outra coisa, cinto de segurança. Sempre, igual ele falou, mas é montar e desmontar a estrutura. Aonde que eu vou fixar esse cinto de segurança? Porque a norma fala a partir de 2 metros, mas a norma não fala onde você vai fixar o teu cinto de segurança. Aonde você vai fixar? Vai trocar essa lâmpada, por exemplo. Passou de 2 metros. Aí o técnico de segurança lá da obra quer que você trava com o cinto de segurança. Aonde você vai colocar o cinto de segurança? Então, essa ideia você tem que pensar antes. Não adianta ali na hora trabalhar em altura, não usar o cinto de segurança e você pode ter problema. O que a norma fala, de extrema importância, você conseguir usar um andaime, por exemplo. Que aí fica mais fácil, né? Porque a escada ninguém merece, né? Hoje ficar carregando escada aí no braço não está fácil, né? Agora, montar e desmontar andaime, eu sei que demora mais um pouco, mas a gente fica mais tranquilo lá em cima, né? Outra coisa, acessórios e sistemas de ancoragem. Onde você vai fixar o teu cinto de segurança, isso é muito importante. Equipamento de proteção individual, capacete, óculos, calçado e o talabarte, o cinto. Dependendo do local, vai precisar ter linha de vida. Então, tudo isso está dentro da NR35. Estou dando uma passada, um resumo para vocês, só para vocês entenderem, pessoal. Outra coisa, emergência e salvamento. Na norma está fácil, está escrito lá emergência e salvamento, mas não dá para a gente fazer, né? Tem que sempre ligar para o bombeiro, não dá para um colega resgatar você lá de cima, por exemplo, se você passou mal. É 193, 192, tem que ligar para o resgate. Na lei está escrito lá no papel, fazer o resgate. Mas quem tem habilidade para fazer um resgate? Então não dá. Então nesse caso aqui, precisa sim chamar 192 e 193. A norma fala que trabalha em altura a partir de 2 metros de altura. Ela fala a partir de 2 metros. Dependendo do local, a gente não obedece isso. Qualquer trabalho que vai usar escada ou qualquer trabalho que vai usar andaime já é considerado trabalho em altura, independente da altura que você vai estar do nível do solo. Então depende, o técnico ele pode. A norma determinou um número mínimo, né? 2 metros para trabalhar em altura. Mas se um técnico de segurança for mais rígido, ele vai falar para você que aqui na minha empresa, a partir de 1 metro, tem que se usar o cinto de segurança. Isso vai depender do técnico de segurança. Outra coisa também, se for usar elevadores, ou se você for usar um andaime, construir um andaime lá de plataforma, que você vai ficar em torno aí de 6 metros, 7 metros, aí você vai trabalhar lá no topo, vai trocar, vai fazer a manutenção. Só que esse andaime, em volta dele já tem a gaiola e já tem o guarda-corpo.
Aí, será que precisa usar o cinto de segurança lá em cima? Então a gente precisa pensar nisso também. Não tem sentido usar o cinto de segurança eu dentro de uma gaiola, eu dentro de um andaime? Então a gente precisa começar a pensar nisso daí também. Porque senão você vai ficar quebrando a cabeça aonde você vai colocar o danado do talabarte, né? Aonde que você vai fixar ele. E não pode fixar na estrutura do andaime, né? Porque se o andaime tombar, você tomba junto. Não tem o motivo de fixar, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a NR35 fala a partir de 2 metros. Planejamento, organização e execução do trabalho, capacitado e autorizado. Capacitado, você está recebendo um treinamento da empresa, você vai fazer a integração, a empresa vai dar todos os equipamentos para você, vai fazer a ordem de serviço, vai pedir para você fazer os exames complementares, vai passar no médico do trabalho, aí você já é uma pessoa que está autorizada. A capacitação, você já tem que... Hoje, dificilmente, a empresa vai pegar você e vai ensinar o trabalho que você vai realizar lá dentro. Dificilmente. A empresa de vocês, ela ensina? Ela dá treinamento de como trabalhar? Mas a empresa que eu vou trabalhar, vai ser isso aí, entendeu? Eu entrei na biblioteca, né? Estou fazendo o processo para entrar lá. Ele falou que vai dar o treinamento. Porque essa capacitação do trabalho tem que ser da empresa. Porque trabalho em altura, imagine, se eu vou colocar transmissor, por exemplo. Transmissor